Gente, eu tenho um convidado super, hiper especial. Lá no passado foi meu aluno. Hoje ele é vice-presidente Sul-América da Fini Company. Sabe o que é Fini? Isso aqui, ó, que eu tava comendo e é uma delícia, uma delícia. Mais de 30 anos gerindo área de mercado, 22 anos em Gulezema, conselheiro da Transinnovation, isso aí, pela Inova, direção geral pelo IESE, gestão comercial, foi aqui que eu conheci ele, pela FGV e administração pela Univates. Tenho um prazer absurdo de estar com Valmir Faio. Exatamente. Falei certo? Perfeitamente. Legal. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria fazer um bate-papo com você, focando bastante na gestão de vendas. Você tem, não é só 22 anos de guloseimas, você tem acho que uns 30 de mercado. 30, no mercado tem mais de Isso. 30. E sempre em vendas. Sempre, ou inclusive em vendas ou só vendas. E você sabe que vendas, eu sempre falo que quem vai para vendas é quem não deu certo em nada na vida. E Ditado duro que não se não é. confirma, Claro né? que eu tenho filho em vendas, filha em vendas, minha carreira é vendas. Total. E eu fico desesperado, porque muitos acham o seguinte, e eu falava isso em aula, desde aquela época lá. Vendedor não nasce pronto. Jamais. Aquele negócio que o cara fala bem, então ele vai ser vendedor. É mentira. Isso é uma profissão. E como qualquer outra, requer estudo, preparo, desenvolvimento, Revisão. revisão e, olha, aguentar um monte de pressões no mercado. Porque eu nunca vi uma empresa falar o seguinte, não, porque, olha que, convenção, né? Olha, gente, nós vamos ter que diminuir o headcount. Você já escutou? Vamos ter que diminuir despesa. Você já escutou? Investimento. Investimento, já. Mas eu nunca escutei falar, nós vamos diminuir o objetivo de vendas. Já escutou isso? Para ajustar, para ficar mais confortável. Não tem. Isso é piada. Não tem. Em mercado ruim, aliás, bom, o objetivo de vendas aumenta. Em mercado ruim, também aumenta. E esta é a decisão. E outra, nós somos cobrados, eu me coloco nós, porque faço parte desse universo de vendas, somos cobrados por resultado todos os meses. Dia 1º é um outro, Zerou. é uma outra coisa. Uma outra coisa e a gente tem que correr de novo. E quando a gente bate todas as metas, ganha o prêmio de melhor vendedor do mundo daquele ano, todo mundo fica lá batendo palma e falando o seguinte, quero ver se ele vai conseguir o ano que vem. Deu sorte, não sei o quê. Você deve ter ganho muitas premiações, né? Também. Vi meus times ganhar muitas premiações. Talvez... Mas antes, como vendedor, né? Sim. Como sempre vendedor. faz uma parte... Eu acho que é um componente, não é só a comissão, não é só o variável, vamos falar assim, para quem é CLT, ou comissão para quem é representante. O peso do reconhecimento pelo trabalho, ele é muito importante para o profissional de vendas, né? Ele faz parte. Mas, de novo, no ano seguinte, começa do zero. Tudo volta a estacar zero. Tudo volta a estacar zero. Você sabe o que eu escutei? Eu sou duro pra falar. Você sabia disso, né? Por isso que eu continuo te chamando de professor e você vai me permitir que eu te chame assim aqui. É uma forma super afetiva, eu acho muito Com gostoso. certeza. Eu sempre digo o seguinte, tem cara que fala assim, não, vendedor não tinha que ganhar comissão. Porque o cara que ganha comissão, ele acaba vendendo de qualquer jeito. Eu sempre achei isso uma idiotice. Idiotice absurda. Faz parte da vibe de vendas conquistar esse objetivo e ter esse adicional que faz parte da carreira de vendas. E se ele faz qualquer coisa é porque a empresa permite. O nível de flexibilidade que a empresa está permitindo. Porque se as regras forem claras, se os processos forem bem desenhados, ele vai ter que jogar o jogo dentro da regra. Não tenho dúvida. Né? Não. E aí sim se sobressai o cara aqui com a regra debaixo do braço, faz gol. Né? Porque tem gente que pega a regra, senta em cima da regra e só. Sem Né? dúvida. Se ele souber tomar a regra do jogo, e aí sim, com criatividade, com preparo. Eu gosto muito, você fala muito isso nos teus livros e nas tuas aulas, preparo. Por isso que eu concordo super que ninguém nasce pronto. Todo mundo vai se aperfeiçoando, vai se preparando. Eu sempre digo nos soft skills, quando a gente olha, eu sempre digo assim, qualquer coisa, a humildade abre a porta. Mas não no sentido de humildade... Submissa, boba. Claro. A humildade no sentido de escutar, aprender, reaprender, sabe? De realmente olhar que você tem o tempo todo para aprender alguma coisa.
Eu acho que vendas, pela dinâmica, né? Porque não existe padrão, que não existe receita que a gente possa dar que seja infalível. Não, Né? claro que não. Hoje se vende muito isso, mas de verdade isso exatamente. me parece pouco funcionar. Agora, se eu tenho um repertório, se eu tenho preparo, conheço o meu segmento, né? E esse é um outro olhar muito importante, conhecimento de segmento. Você já está elencando, isso é bom. Visão de segmento, porque cada segmento na sua vida, se eu conheço esse mundo que eu circulo, tenho um pouco de curiosidade para olhar o que está acontecendo no mundo em torno, e, de novo, levo solução para o meu cliente, a chance de eu ir bem, de eu me destacar é muito grande. O que vai por água abaixo, graças a Deus, aquelas idiotices de vendedor nasce pronto, outra, vendedor que é bom vende geladeira para esquimó. Mentira, esquimó não precisa de geladeira. Não precisa de geladeira. Não precisa. Outra coisa, é aquele negócio do Lobo de Wall Street, que é um picareta, né? O cara é uma história maravilhosa, um filme imperdível. Não é um belo exemplo. Mas não é um belo exemplo. Não, ele enganou um monte de gente. E aquele negócio que eu vejo até hoje, me venda esta caneta. Mas para, cara. Eu preciso entender qual é o perfil. Você falou, eu tenho que pesquisar, eu tenho que conhecer o produto, tenho que conhecer o perfil de público. Não é assim, senão você passa por enrolão. E sabe o que me deixa desesperado? Ver esses cursos, master alguma coisa, não sei o que em 3 dias eu vou te ensinar como é que você fica rico. É complicado. E o cara olhando essa a fórmula... empresa, que ele tá frustrado, porque ele tá frustrado com ele. Ele tá frustrado com ele. Ele quer o caminho, ele quer o atalho. Porque caminho dá trabalho. Ele quer o atalho. Como é que eu posso fazer rápido? E vai e acredita nisso. E eu falo que esses caras que ficam ricos fazendo isso, sabe por que eles ficam ricos? Porque tem sempre uma manada indo atrás. Claro. Porque eles falam aquilo que eles não fizeram. Não fizeram. E você sabe que isso... Que provavelmente, não se você for pesquisar a história, não tem história para comprovar não isso. Tem, não de tem. Aplicação, de ter ralado, de ter viajado. Eu cheguei a trabalhar com Uno 147, lá no início da carreira, sem ar-condicionado. Lembra que eu sou bem mais velho que ele? Eu tinha um carro desse daí, cara. Eu tenho uma história super curiosa disso, foi conta pra gente. quando eu sou técnico agrícola de formação. Então, trabalhei alguns anos na assistência técnica, criadores de frango, lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Sei. E eu fui selecionado para um processo seletivo nas tintas Renner. Maravilhosa tintas Renner, né? E aí a gente se apresentava na época, o vendedor se apresenta, imagina um técnico agrícola com a botina Zebu, sua polo e sua calça jeans. Vocês têm ideia do que é botina Zebu? Olha, eu vou até mostrar uma coisa. Ó, é parecida com essa daqui, ó. Mas bem mais parecida, mas rústica. Rústica. Muito legal essa lembrança. Do interior do Rio Grande do Sul. E aí eu vou para uma entrevista. E eu fui para entrevista deste jeito. E quando eu descobri, depois a empresa não abriu no primeiro momento qual era a empresa, eu passei no processo, eu fui chamado, então lá no último momento para dizer assim, cara, você é o cara que a gente vai trazer. E aí me contaram a empresa, eu cheguei a assustar. Eu sabia que era do ramo de material, vendas no ramo de material de construção, maravilhoso. E aí o choque, claro que na entrevista final não estava de bota Zebu, mas eu era o único candidato que não estava de terno, só estava de camisa, uma calça jeans, um sapato, e era isso que eu tinha. Eu nem tinha um terno. E achar que era o fiscal que estava aparecendo no depósito de material de construção. E aí quando eu descubro, olha o traje da companhia, era terno no primeiro dia de trabalho. Terno. E os vendedores trabalhavam de gravata. Até, vou te falar assim, sei lá, depois que eu passei por lá, eu acho que mais uns 5 anos tranquilo ainda se trabalhou de terno. Olha o choque. Sim. Mas o meu maior aprendizado foi outro. Quando eu recebo um Gol, bolinha, 0 km, com ar-condicionado. 10 dias depois de começar na empresa, eu tive uma infecção urinária de tamanha pressão no ar-condicionado que eu dei. Nunca tinha tido ar-condicionado, o corpo não estava preparado. Hidráulica? Direção hidráulica. O corpo não estava preparado para aquele conforto todo. Quer dizer que o bom ficou ruim. Deu um pouco ruim. Mas são coisas da juventude, da inexperiência e dos choques, né? Eu acho que a área de vendas te permite isso, né? Você vivencia. Que as melhores histórias são aquilo que você vivenciou. E deu errado. Nem tudo dá certo. Vendas você não sai arrasando no primeiro momento. Não. Agora, aí eu volto para a humildade. Aí você diz, você aprende. Bom, não é 17 nesse ar. Vamos botar um 21, que você não vai ficar doente. Agora, se você andar a 17, você vai adoecer. E a carreira é assim. A gente quer, às vezes, colocar no 16, que às vezes nem tem.
né? 16 forçando, sendo que 22 seria. Só O que ideal. este ajuste, esse, sabe, ajuste fino, a sintonia é o aprendizado, mas mais do que isso, é o quanto que você vai buscar de informação, de conhecimento, Prático. todo, que não é só aprender na prática, é aprender também com teoria, com processos, Exato. e que é muito legal. Olha que coisa, que eu fiz um monte de perguntas aqui, mas eu vou fazer. Isso aqui tá tão gostoso que eu não vou querer quebrar. Eu vou fazer uma mistura aqui. Uhum. Tá. Tá? Eu coloquei aqui, vou fazer uma mistura de um com o outro aqui. O que mais derruba resultado hoje, na minha percepção, eu queria ver o que você acha, é falta de estratégia Total. ou será que é falta de disciplina de execução? Agora, Sim. olha o que eu falei, hein? É estratégia ou disciplina de É execução? porque é muito complicado, né? A estratégia, eu acho que sim, também a estratégia às vezes pode faltar em alguns momentos. Mas qual é o grande desafio? Hoje, quando eu falo com as equipes, na convenção agora, convenção não, no encontro de gestores agora que a gente faz no início de fevereiro, que é aquele pontapé inicial, 3 coisas estão escritas lá como fundamentais para o ano. Uma, multiplicação da presença. Eu preciso estar em mais pontos de venda. Hoje a Fini faz auditável 510 mil pontos de venda no Brasil. 510. Auditáveis. A gente entende que passa de 600, porque tem barzinho, tem lugar Sim. que Com eu não 10 consigo... mil funcionários. No Brasil, 2.200. 15 Mas mil. em fábrica. Em venda, 128 são agora. Cobrindo Direto. quantos pontos? 510. Faz a conta, divide aí, considerando 5 dias por semana, 21 dias em média. E agora, este ano aqui, que a gente tem eleição, a gente tem Copa, tem um feriado. monte de feriado e tal. É claro que está capilarizado com vários canais. Sim. Distribuidores. Mas tem que fazer a gestão. Gestão. Então, é óbvio, quando a gente traz... Então, multiplicar a presença. Eu ainda preciso ir para mais pontos de venda. Conexão, que eu preciso me conectar ainda mais fortemente com os canais que representam o pareto do negócio. Então, Mas, pera, continuar... quando você fala conexão, o que é? Aí eu ir lá bater papo com os caras ou não? Levar solução de negócio. Levar solução de negócio. Porque, às vezes, eu trabalho ainda numa relativa distância, por exemplo, do supermercado regional. Porque é o distribuidor que faz o atendimento, que faz o trabalho mais próximo. Então, o que nós avançamos muito nesses últimos 2 anos foi, nós precisamos estreitar mais a relação da companhia, não só do distribuidor, junto ao varejista. E aí a gente já elencou um grupo grande de varejistas, onde nós montamos uma equipe dentro do distribuidor, que dá cobertura para esse cliente, ajuda ele a montar um bom JBP, a montar um bom plano de execução. E a terceira... olha aqui, ó, pouca gente... Por incrível que pareça, no geral de vendas, sabe o que é um JBP. É o Joint Business Plan. É quando eu tenho relacionamento com clientes recorrentes, eu não tenho que ficar todo mês lá, chegando para ele e falar, o senhor quer o quê? O senhor precisa do quê? E fechar o pedido dia 28, né? Não, eu faço um plano. Porque é uma coisa impressionante isso no Brasil. De duas as lados. Que o cara fala, não, o cara pediu desconto. Eu falei, pera... Deixa eu ver. Qual que é o lifetime valor desse cliente no tempo? O quanto que ele vai comprar? Qual é o mix de produto que ele está comprando? Qual é o wallet share desse cara? Ou seja, qual é a participação que ele tem? Então eu vendo isso aqui. Quanto que é a participação desse em relação ao que ele compra? Espaço de gôndola. Ao que eu sou no mercado. Depois de saber tudo isso, eu monto um documento. Que é um plano. Há um plano de trabalho. Um contrato, né? Um contrato, muito mais. Um contrato de alinhamento. A gente monta um documento por registro, mas o que vale é aquilo que foi tratado como execução. E aí vem a terceira ponta disso. Multiplicar a presença, conexão, que está na elaboração do plano. Aqui está um pouco mais um lado tático, estratégico-tático, mas a grande jogada está na execução. Precisa fazer esse produto estar no lugar certo, no preço certo, com o tamanho adequado, que o consumidor consiga me reconhecer, me encontrar, para que esse produto gire dentro da possibilidade que ele tem. E aí, de novo, para isso acontecer, isso aqui acontecer bem no tático, eu preciso de dados. Esses dados têm que ser confiáveis, esses dados têm que ser bem checados e, principalmente, usados. Porque não basta você ter um arsenal de informação e não usar bem. Não sabe. Se não sabe atirar, né? Isso é uma evolução o tempo todo. Isso não é um negócio concretizado que você diz assim, nossa, então você tem isso pleno já.
algumas áreas processo mais de evolução, avançado, outras áreas ainda entrando, dependendo um pouco também do segmento de negócio. Quando você lida com o mercado moderno, por exemplo, você tem um pouco mais de entendimento também da parte do varejista desse processo. Mas nós temos canais, por exemplo, o canal atacadista ainda é um canal muito transacional. E é onde pega pouca informação. Eu não tenho informações sólidas de sellout. Então, hoje, a Scantec, que tem crescido muito, aqui no Brasil principalmente, ela tem feito um trabalho muito Você me interessante. perdoa, porque a gente vai ter ouvintes aqui de todos os segmentos, mas ainda de todos os níveis empresariais. Então, ele falou sellout, vocês escutaram, né? Hoje isto é fundamental. Não adianta o quanto que eu vendo para ele, que é o canal, e não o cliente, para ele, que é o canal, o mercado, o supermercado, Perfeito. mas sim o quanto que eu vou contribuir para que o canal venda o produto para o consumidor final. Isso chama sellout. Sellout. Então não adianta eu vender para ele se ele não vender para o cliente. Sabe o que ele vai falar? Pô, você me enrolou, você me vendeu mais do que eu precisava. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: a ação tem que ser para o cliente vender mais e não para você vender mais para o cliente. Esse, para mim, é o grande salto. Certamente. Se você faz uma ação, é para ele vender mais e não para você vender mais para ele. Não. É papel de sell-in. Sellout, ele vende bem, ele me compra. Você na sua palestra, gosto muito quando você usa aquele termo do vendedor saci, né? Vendedor de uma perna só. Sell-in, né? Só faz sell-in, só faz sell-in. Como é que se anda? Pô, como saci é difícil, né? Avançar. É duro, você até dá um salto que outro, mas lá adiante você cai. Vai cair. O que você faz quando você fala, cara, caminhem, pé e pé. Sell-in, sell-out, sell-in, sell... E na verdade deveria ser sell-out, sell-in, sell-out, Sim, sell-in. que aliás eu brinquei naquela convenção, Foi fazendo maravilhoso. essa situação no palco, Foi simulando. Incrível. Todo mundo fala disso. E o mais legal ainda, eu falei, olha como é que é difícil andar com uma perna só. E fiquei pulando no palco, e propositalmente eu dei uma caída ali, para dizer o seguinte, cara, você tem duas pernas, é assim que tem que ser o processo de vendas. In, out, in, out, in, out. Isso é que te dá velocidade. Exatamente. Senão você tá fora. A gente começou um trabalho muito forte de loja perfeita. A gente tem o projeto Loja Perfeita, já há bastante anos. Óbvio que ele é mais fácil tocado pelos... Nós temos 358, 360 promotores diretos no país todo, que mete a mão em produtos, são incríveis, né, faz um trabalho incrível. E o time de merchan direto, obviamente, ele é dedicado, ele é 100%. É mais fácil você obter uma loja perfeita nota 9, de 10. E a gente tem conseguido. Não, pera, mas vamos lá. Por que você tem um time com essa qualidade? Aí eu acho que são vários fatores. Quer dizer, Dá 3. Um dos pontos é engajamento. Quer dizer, a gente trabalha com uma política de proximidade, embora todos estão no Brasil inteiro, todos os estados têm promotor, mas com coordenadores, supervisores muito próximos, não com equipes tão grandes, né? Campanhas de incentivo, né? O tempo todo ele enxerga e esse engajamento também, muita comunicação. Ele fica sabendo das notícias da empresa, da companhia, o que está acontecendo, lançamentos, sempre tentando fazer com que ele esteja muito, muito dentro. E aí eu acho que tem um outro fator que é paralelo, que é aquilo que a marca entrega. A marca se preocupou muito em fazer um produto muito alinhado com o gosto brasileiro, que depois eu posso explicar um pouco mais. Claro. E também a marca, durante os anos, ela foi trabalhando esse reconhecimento, essa proximidade, para que ela seja vista. Porque o nosso cerne diz inventar alegria. O que é Fini? Inventar alegria. Quando a gente fala em inventar alegria, eu preciso confirmar isso. Você isso me permite eu fazer uma bagunça aqui? Claro. Olha aqui, gente. Essa é a promessa. Você acha que eles precisam inventar alegria? Ela já está aqui em cima da minha mesa. Olha isso aqui, ó. Olha isto. Fazendo artes. Eu regalio. Ô, filho, desculpa. O papai vai te levar, mas se sobrar, tá? Olha aqui, ó. E é incrível. Aliás, qual que é o carro-chefe daqui? A linha de gelatinas. O produto mais vendido do Brasil é a dentadura. Você fala linha. Eu sou consumidor. Isso. Então vamos lá. me mostra o produto. Isso. Eu vou te falar, então. Gelatinas. Essa é a linha de gelatinas onde está a dentadura. Esse aqui? Esse aqui. Tá. Esse aqui é a linha mais vendida da nossa categoria. Regaliz, o Tubis. Né? Esse azedinho. Esse azedinho. Tem azedinho, tem doce, tem vários formatos. Eu gosto do azedinho. É esse aí, né? Isso. Aqui, nós somos
líderes mundiais nessa linha de regalias, muito forte nessa linha. O marshmallow, que é outra categoria super importante. Eu já abri e já comi. Né? E a outra, e as chicles. São 4 categorias, né? Chicles divertidos. Na minha criança, na cabeça, quando era, esse daqui, só que vinha em redondinho, sim, era esse aqui. O verde eu não queria, eu dava pros amigos. Esse aqui é uma bala, eu dava o verde. O famoso surtido. Eu gostava do vermelho e do branco. Olha aqui. Que é o morango, né? O famoso morango e abacaxi são muito fortes. E é incrível, cadê o verde? O verde, tem pouco verde, tem umzinho só. O resto, olha quanto vermelho e quanto branquinho, que é o amarelinho. O amarelinho que tem. Peraí, vamos ver. Eu quero ver se é bom. Só testa, né? testa. Ver se é bom. Que o meu personal vai ficar maluco. Falou, pô, cara. Você exercita. Mas você vai recuperar facilmente. E vai mesmo. Eu falo, eu bebo vinho todo dia. Eu falei, vinho tem muito mais caloria. Aí tem o azedinho e tem o doce. Tem as duas versões aqui. Tem azedos e doces. É um mix surpresa. Como? Não dá. E precisa ter diretor, vice-presidente para vender isso aqui que é bom pra caraca? Porque é moleza. Olha, a marca ajuda muito. O produto ajuda muito, mas eu te garanto que precisa dessa equipe toda para que ele esteja colocado no lugar certo. Para que ele vá... E principalmente quando você fala ali desse papel de execução, né? Para que realmente a gente cumpra o papel do produto. E esse talvez seja o desafio mais importante que a gente vive. É conseguir mostrar para o lojista, para o time que está lá na ponta, qual é o posicionamento adequado, em que layout, planograma vende mais, o que não pode faltar, onde o lançamento entra. Então, a gente tem uma equipe de trade e marketing, hoje a Camila Couto, que é a nossa VP, que você conheceu também. Fantástico. Então ela faz um trabalho incrível com as suas equipes, montando todo esse planograma. Então a Fini hoje, ela oferece ao varejista uma consultoria. Aliás, uma coisa curiosa, eu sempre falo que muitos caras de marketing ficam aqui e os caras de vendas aqui. E fala, monta a estratégia, os caras de vendas são folgados e tal. Eu conheço ele, e eu vi uma integração tão fantástica do time de vendas com a executiva de marketing e o seu time, inclusive o pessoal de trade com marketing e vendas, que é raríssimo ver isso daí. O que é? Vocês têm... O salário de vocês é 5 vezes maior que o mercado, é isso? Eu acho que tem um lado, e realmente assim, tem uma magia de Fini que é incrível, né? Eu acho que vem desde a família, né? Eu queria que você falasse de coração, de verdade mesmo. É isso mesmo? É isso. Acho que tem um lado. É uma empresa familiar, é uma multinacional espanhola, de Múrcia, na Espanha, fundada pela família Sánchez Cano, está na 3ª geração. Né? O nosso presidente é Antônio Andrés, filho do Dom Manuel e da dona Josefina, apelido Fina, e que se torna intimamente mais Fini. Então, o nome da marca é o nome da fundadora. A marca é o nome da fundadora. Então, isso tem um laço de presença muito forte. Antônio Andrés, que é um dos filhos, o filho mais novo, é o presidente da companhia. Que é o que eu conheci. Não, você conheceu o Manolo. O Manolo, que ele é o CEO global. CEO global. CEO global. De uma simplicidade, uma humildade que, olha, CEO, conheçam ele. CEOs, conheçam ele, e vocês vão entender o que é uma humildade genuína sem ter aquela coisa da falsidade do... Não, claro, de simplicidade. Ele é assim. Ele é assim. Porém, como diz aquele ditado espanhol, ele não perde a ternura, mas é duro. Não é? Também. Na hora que tem fantástico. Eu diria situacional em todos os sentidos. Né? Eu não sei em espanhol como é que fala, mas não é perder a ternura, jamais. Como é que é? Seja duro, mas enfim, é uma expressão que tem em espanhol. É que ser duro sem perder a ternura. Sem perder a ternura. Isso. Creio que é por aí. Então, esse enlace que tem ainda os bons conceitos da empresa familiar, onde o dono está presente. Manolo viveu 14 anos no Brasil, então ele é um dos grandes responsáveis. Ele tem filhos, né, brasileiros? Tem 2 filhas brasileiras. Um dos grandes responsáveis por essa empresa ter se tornado tão gigante. Né? O José Vicente também, que hoje cuida globalmente toda a área comercial, também viveu no Brasil há alguns anos, tem 2 filhas brasileiras. Então, diversos colegas espanhóis que viveram aqui e ajudaram a construir. E a particularidade brasileira, que foi
também levar esse produto, esse conceito. Então, acho que a gente junta esse Brasil lado. é o maior mercado para vocês? Sim, hoje é. Hoje é o maior mercado, onde nós temos. Nós fechamos o ano com 76% de market share na nossa categoria. Deixa eu entender. 70%. O que é isso? Me explica. De cada 8 gelatinas ou regalizes vendidas De todas as marcas. Desculpa, de cada 10, praticamente 8 é nossa. Peraí, de todas as marcas? De todas as marcas. Que tem quantos competidores, Tem mais ou menos? de competidores. Mais ou menos. Olha, em balas nós temos mais de 100 fabricantes no Brasil. Mais de 100. Na categoria específica, estamos falando de 6 a 8 competidores direto, que fazem o mesmo portfólio. E vocês têm 80? 76. Peraí. Então vocês são muito mais baratos. Não. Nós temos um preço justo. Não, ok. Que Mas o produto entrega. comparado com seus competidores, Sim. vocês estão na categoria premium. Sim, temos uma precificação um pouco superior. Percentualmente, você pode falar alguma coisa? 15%, 20%. Peraí, a gente vê todo o mercado dizendo o seguinte, o cara de vendas, não dá para vender porque é o preço. O concorrente tem um preço mais barato. O outro também faz marshmallow, eu tô dando genérico, marshmallow e o dele é 15, 20% mais barato. Assim não dá, eu tenho que vender com desconto. Você conhece isso. No final do mês, dia 27, 28, o final do mês é mais importante que o fim do mundo, porque o cara quer fechar, o comprador de varejo, das grandes redes, quer esperar chegar ao final do mês para esfolar o cara, porque não é preparado, enfim. Como é que vocês conseguem? Qual é o segredo disto, de estar numa categoria, ser líder 80% e cobrar 20% a mais dos seus competidores? Sem que o teu time fique lá, não dá para vender 80%, hein? 80%. Não dá para vender porque é mais caro. Num mercado que eu vejo todo mundo reclamar que o problema é preço. A economia tá ruim, então não tá vendendo por causa do preço. Explica isso para mim. Eu acho que é um composto, Cláudio, de muitos fatores, né? A marca Fini, ela se fez no ponto de venda. Não foram com grandes campanhas, a marca não ficou famosa porque fez grandes campanhas e tal. Ela se fez no ponto de venda, ou seja, uma boa execução. E aí, de novo, voltamos para aquilo que você trouxe lá. Uma execução bem alinhada, desde os primórdios, ela sempre se preocupou em expor bem o produto, ter um material de ponto de venda atrativo. Óbvio que, quando a gente faz uma pesquisa, ainda pega muito forte a qualidade da entrega. Aquilo que eu como, com os seus ingredientes, porque uma das coisas legais que a Fini fez, quando ela chega no Brasil, ela se adaptou ao mercado brasileiro. Isso foi muito importante. Ela trouxe... Ela tem um produto diferente na Espanha. O produto da Espanha é diferente, o produto da Europa é diferente. Eu sei, eu vi. No Brasil, ela percebeu o quê? O brasileiro gosta de um produto um pouco mais doce, um pouco mais macio. Ela é azedo. Ele é um pouco mais firme, né? Tem a questão da temperatura também, e um pouco mais macio, um pouco mais colorido e um pouco mais doce. Então ela fez essa receita mais brasileira. Mais brasileira. Ela fez essa receita, ela não teve vaidade. Por isso que eu falo da humildade. Sim. Ela foi humilde em dizer assim, cara, se eles gostam assim, eu vou fazer um produto com a cara deste mercado. E isso nos deu muita credibilidade. Ingredientes, a Fini não faz corte de ingrediente, ela não substitui ingrediente, porque nesse momento ele mundialmente às vezes subiu o preço. Pós-pandemia nós tivemos muito isso, né? O próprio açúcar, a própria gelatina. E ela vai adaptando, eventualmente, uma gramatura que reduz um pouco, uma adaptação. A justificativa mas do mercado... aquilo que o consumidor come não muda. A justificativa de multinacionais é dizer que precisou mudar a composição porque está muito caro. E vai fazer uma entrega de um produto nada saudável. Bom, preciso contar, né? O MM, eu dou nome, porque você não pode, mas eu posso. Começa breve agora, vem lá. Não é recomendável para consumo humano. Eu vi uma matéria. Pega na internet, não sou eu que estou falando isso daí e estou sendo inconsequente. Até porque eu amo aquilo lá, não sei como é que vai fazer. Como que pode isso? Esse é o risco. Esse é um risco que o mercado vai correndo. Se você mexe em fórmula, você mexe em qualidade final. Então, essa entrega final, ela sempre nos permitiu, e aí tem que eu gosto muito também das pessoas de operação, dos meus times de operação sempre falaram, temos que cumprir a promessa. Ou seja, se a gente prometeu entregar nesse sabor, nessa textura, nós temos que cumprir e seguir cumprindo. Aí é parâmetro de qualidade,
é ingrediente. Gente, a melhor pizza é porque tem os melhores ingredientes. Tenha dúvida. Outra coisa, Cláudio, Não você tenha conhece dúvida. muito. O que faz a melhor escola são os melhores alunos. Não tenha dúvida. Ela consegue atrair os melhores alunos. Harvard é Harvard porque os melhores querem ir para Harvard. E não desvalorizando, porque eu também tenho um gostinho pela sala de aula, não desvalorizando nós professores. Eu também gosto de às vezes, me aventurar, já me aventurei mais. Ok, somos importantes, mas a melhor escola é porque atrai os melhores alunos. O melhor time é que consegue colocar em campo os melhores jogadores. Então, assim, a gente entende que a gente precisa continuar cumprindo essa promessa, e isso tem nos ajudado muito a ter esse posicionamento, e aí junto essa execução, e realmente trabalhamos em muitos canais para chegar em muitos pontos de venda. Para o produto estar muito disponível. Porque nós somos impulso, né, Cláudio? Não é um produto que você põe na sua lista. Olha, não sei, porque antes de sair de casa, a nossa colaboradora lá de casa, eu falei que ia fazer uma entrevista com o vice-presidente da FINE. E a outra vez que eu fiz o evento para vocês, eu levei um kit. Inclusive, a garrafinha de água que meu filho leva é da FINE. O meu filho já falou, olha, eu vou levar algumas coisas lá para meus amigos que estão esperando. Então já existe a expectativa. E você sabe o que essa colaboradora lá de casa falou? Ai, seu Cláudio, toda semana eu compro para minha netinha, porque ela adora. E quando ela tira nota boa, aí eu dou um prêmio de dar mais 3 ou 4. Gente, pessoa humilde. Sim. Custa 20, 30% às vezes mais esse produto. Ele é consumido, não é pela alta renda. Ele é consumido... Ele é democrático. Democrático. Ele é democrático. Tem mais barato? Tem. Tem embalagens mais econômicas, tem 15 gramas, 35 gramas. Okay. Então, assim, é uma adaptação ao bolso. Perfeito, mas eu estou dizendo, tem mais barato. Tem. O que eu mostro sempre é o seguinte, a diferença absurda que tem entre preço e de valor. Certo. E que notoriamente é a vocação que vocês fizeram. Ó, eu ia fazer pergunta pra você. Marca forte ainda vende sozinho ou execução no ponto de venda continua sendo o rei do jogo? Mental. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Por isso que eu te falo, você tem um produto bacana, ele abre a porta, ele te coloca lá. Mas a execução, com disciplina, com ordem e outra, e não só estanque, porque a gente revisa nosso planograma. A coitada da Camila, às vezes, está lá, mas de novo, vocês querem revisar. Não, deixa mais 6 meses, a gente vai olhar. Mas a gente revisa, porque a gente lança. Você tem um exemplo? A gente lançou esse produto aqui. Eu não conhecia. Que é o Fazendo Arte. Ah. Isso aqui é uma inovação que derrubou a fábrica ano passado, praticamente. Você pode pintar essa embalagem. Essa embalagem é para canetinha. A criança consome o produto e pinta. Com essa onda toda, né, de pintar livrinho, pintar caderno, a gente lançou essa embalagem. Me conta, como é que foi? E foi aqui uma ideia da nossa equipe de marketing, olhando para esse mercado. Exclusivamente Brasil. Hoje vai para a Espanha agora. Não, mas nasceu aqui. Nasceu aqui. Incrível. A gente projetou um volume, a gente vendeu 4 vezes mais. E a gente teve que parar, porque ele é um sazonal. Ele foi lançado pro Dia da Criança. Time da Camila? Time da Camila. Parabéns, Camila. E P&D, né? Também, porque P&D é super importante para desenvolver um fornecedor disso aqui, compras, enfim, né? Então, esse movimento que a gente fez aqui, por exemplo, a gente faz sazonal. Ele está saindo agora de linha. Ele volta quando? Lá em setembro. E aí ele já volta, aí eu não posso contar, ele vai voltar estupendo. Vai voltar ainda, porque aqui foi o primeiro teste. A gente vendeu minimamente, nós não conseguimos entregar 4 vezes o volume esperado. 4. E o volume já era ousado? Já era considerado. Uau. Já era considerável. Uau. Né? E isso, então aí sim, e aí vem junto uma outro componente. Se você tem um produto que realmente continua cumprindo a promessa, você tem uma execução e você oferece ao mercado novidades. Você fica o tempo todo também alimentando esse lúdico, essa coisa do... Se eu for num ponto de venda e o tempo todo eu encontrar a mesma formatação, eu também canso desse ponto de venda. E hoje, vamos pegar assim, o supermercado, que está brigando tanto para gerar experiência. E está tudo bem, e todo mundo agora está falando nessa onda da experiência. Ok, mas tem coisas que são básicas. Você não pode errar no básico. Né? Uma boa exposição, uma boa precificação. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma linha que nem a nossa. Praticamente o ponto natural dentro do supermercado foi a Fini que criou esse ponto natural. Bala se vendia a troco, bala se vendia um pouquinho ali no caixa. Sim. Era isso. E um produto muito, muito nichado
no tradicional. Lá no barzinho, no boteco e tal. Sim, Era isso, a vida de bala era isso, né? E a Fini começou a trazer ele para o varejo. Ela trouxe, né, ela para o supermercado. E aí o que acontece? Quando a gente traz novidade, dentro vamos dizer assim, da jornada do consumidor, ele muitas vezes vai com a família. Nós somos uma venda adicional incrível para o supermercado. Porque ela não está na lista. Mas se tiver um filho junto, gente, é um ponto bem arrumado, eu sempre falo, varejista, me dê espaço. A gente arruma aquilo com um cuidado que vai te ajudar a vender mais. A tua venda daquilo que é tradicional, seja higiene de limpeza, seja perecível, seja bebida, seja o que... Aquilo, tradicionalmente, ele tem uma receita, um tamanho para aquela compra. Vai olhar a promoção, vai olhar a oferta. Sim. O nosso produto, ele é realmente um impulso, ele é um adicional. Do que nós falamos até agora, se a gente tivesse que elencar, então, primeiro, ter um produto de qualidade. É isso? Sim, precisa. Segundo, capacidade produtiva, tem que ter uma fábrica legal. Sim. Ok, tá aqui atrás. Agora vamos pro nosso segmento. Precisa ter uma equipe muito boa. Sim, precisa. Porque isso não é garantia. Não é garantia. E isso talvez seja a missão, Cláudio, hoje mais dura. Porque a gente triplicou nosso faturamento entre 2020, ali na 2020, né, que foi a pandemia, entre 20 e 24 a gente triplicou a companhia aqui no Brasil. Mas isso não pode te acomodar. Então, assim, nós estamos o tempo todo nos reinventando, criando para nós mesmos problemas. Como a gente tem uma cota muito alta de mercado, se a gente não cresce, a categoria para. Sem dúvida. E outra, né? É um Os concorrentes engolem. Porque é fácil, né? Eu lancei isso aqui, fantástico, todo mundo tá vendo que eu tô vendendo bem. Falar, o que esses caras... peraí, eu vou copiar. Porque a concorrência muitas vezes é sacana pra caramba. É do mercado. Do mercado. E aí, vou copiar. Se não tiver toda hora inovando, execução, tá fora. Inovando. E um time presente... Vamos pensar esse time que você tá falando. Time presente. Você tá falando de vendas? Você está falando de trade? Você está falando de marketing? Você está falando de logística? Você está falando de distribuição? Tudo. Como é que você faz essa integração? Nós temos um desafio... Sendo que no mercado um briga com o outro. Assim, esse é um dos pontos que eu acho que a gente, nos últimos anos, avançou muito. Como fazer essas pessoas trabalharem juntas? Né? Propriamente, nós temos uma gestão separada de shopper e de marketing. E isso é para combater? Não. Isso é para ter uma autonomia de processo, uma autonomia de expertise. Porque também, se esses setores ficam debaixo de vendas também engole. Engole. Porque, cara, nós somos em vendas, a equipe é responsável pela relação, é responsável pela construção do portfólio, do mix e tal. Mas, e se eu começo a capturar esse promotor, se ele não tem uma governança distinta, onde ele precisa entregar KPIs de qualidade, ele cai para dentro do volume. Nós estamos falando de quantos SKUs? Hoje, mais de 250 no Brasil. SKUs. Então, assim, óbvio, não tem condições de você ter tudo isso em todo lugar, mas assim, você pega um supermercado hoje e performa com mais de 60 SKUs fácil. Óbvio, você tem um case que é Americanas, que é fora do padrão. Né? Americanas é o nosso maior cliente mundial. Né? Que é um dos responsáveis. Que só tem no Brasil, vamos lembrar disso. Isso, que tem hoje em torno de 1.500 lojas, já teve 1.900. Americanas é uma das responsáveis pelo sucesso da Fini no Brasil. Por quê? Ela começou com Fini com 300 lojas, ou até um pouco menos. Ela foi avançando, a Fini avançou junto. Mas por que avançou, Valmir? Me explica por que avançou. Porque vendeu, porque fez gol. Claro. Porque fez gol. Não, porque é brother. Claro, porque fez gol. Ou seja, a Fini deu lucro para a Americana. Deu? Claro. Senão estava fora. Claro. E olha, ele também não pode falar. E trabalhar com a Americana não é fácil. Não é fácil. Os caras querem pegar na bacia das almas as coisas lá. Não é fácil. Já vi vários fornecedores falar assim, olha, minha grande dor de cabeça é tal, e essa tal. E olha aí, quando você enxerga como parceiro, como a coisa vai se desenvolvendo. Então, as críticas... Talvez foi um dos primeiros lugares onde começou o JBP dentro da companhia. O JBP começou lá? Começou lá. Anual. Plano anual. Tem que sazonalidade, ser. sazonalidade, campanhas, com divisão semanal.
quando tem campanha, quando promociona, quando não promociona, quando ativa, quando não ativa. Então, assim, essa parceria, se você me disser assim, poxa, mas deve ser fácil com 80% de mercado, você tem isso em todos os lugares. Ainda não. Não. Porque ainda também tem um escolamento, acho que é uma boa palavra, né? Tem um escolamento, tanto do lado das nossas equipes, de capacitação, de reforçar, né? O quanto um comercial precisa entender de matemática comercial, de matemática financeira, né? Fala. Isso é importante. Precisa. Não, o vendedor tem que ir lá e vender. Não. Ele precisa entender, porque um país complexo como esse, com carga tributária quase... Daqui a pouco vai ser por cidade, né? Vai ser por Então hoje, por Provável. estado já é um problema. Cara, minimamente entender o que é markup, o que é margem, trabalhar isso a favor do cliente, porque, de novo, aí eu entro para aquele assunto. Qualquer ação que você fizer tem que ser para ele vender mais. E eu trabalho muito B2B, então, mas no B2C também não é tão diferente. Não. Se não é para ele, é para ele consumir mais também, mas talvez ali no B2C para ele ter recorrência, para ele voltar a consumir o produto, né? Nossa, tem tanta pergunta. Eu deixei isso aqui de lado porque é muito legal, vibrante esse mercado. Bom, quantas convenções na tua vida você participou? Sei lá. Cara, desses 30 anos, sei lá. 50, 60, Deve ser. 80. Fora de distribuidor, fora de... Não, fora isso, tal. Eu tenho visto, e eu queria que você falasse isso, né? Muita gente falando de vendas, nunca ter trabalhado com vendas, é para pura teoria. Ou trabalhado um período muito pequeno. Mas eu não quero entrar nisso aí, porque senão eu fico... Alguém fica achando, não, ele está reclamando disso. Não, não é isso, não. Mas porque eu acho que você não daria alguém da tua família que você ama para um médico que só tem a teoria. Sim. Para operar Precisa ter operado. Ou não. Quantas operações? Ou não, assim, não. Eu fiz no simulador um monte de horas de voo e aí o cara vai conduzir a minha aeronave. Não funciona. Não funciona. Minimamente perigoso. É muito perigoso. Não, mas ele é hábil, pode até ser, mas ele não tem as passagens das coisas. Então, a pergunta é quantas vezes ele errou? Não é quantas ele acertou. Não. Essa pergunta é quantas vezes ele errou e a gente erra. E é exatamente isso que eu quero te perguntar. São duas perguntas. Duas. Primeiro, como é que é isso daí de convenção oba-oba? Preciso explicar a convenção oba-oba? Tá claro pra você? Nossa. Tá bom. Quero que você fale isso pra mim. Aquela coisa. Tamo junto! E a segunda? Mas eu quero sinceridade. Sinceridade isso. O que é um vendedor de alta performance? O que é um vendedor de alta performance? Sem o oba-oba. Não, ele tem um comprometido, tem que ser resiliente. Não essas coisas. Não. Fala pra mim. Convenção oba-oba é quando o cara que foi numa convenção, ele não saiu com nada para aplicar no dia seguinte. Para mim, isso é oba-oba. Ele tem que ter saído com orientações, conteúdo, e óbvio que tem um componente motivacional, de encorajamento, sim, mas ele tem que ter saído com os principais alertas, os principais pontos de atenção. Provocações para o ano, ou para o tempo que for, até a próxima, ou até os... Sim. Até onde se queira usar aquela convenção. Ok. E ele tem que sair com lições aprendidas, com missões para cumprir, porque senão a convenção fica pobre. É fácil de montar tudo isso, esse componente? Não é fácil. E aí um terceiro, claro que tem que ter o lúdico, claro que tem que ter a premiação, claro que tem que ter a leveza. Tudo isso num bom equilíbrio. Acho que convenção tem um bom equilíbrio entre compromisso, conteúdo e eu não sei se é entretenimento, não sei, não, que seja. A parte mais integração. Lúdica, a coisa integração. mais tem que ter grito, tem que ter... Cara, eu costumo dizer, eu não tenho uma receita para isso. E eu acho que cada companhia tem sua cultura. Tem companhia que gosta de bater bumbo, que gosta de fazer, e tá tudo certo. Se isso gerar conteúdo, se gerar compromisso e for também lúdico. Se for só lúdico, talvez não seja tão eficiente. E outras empresas são muito mais sérias, muito mais regradas, os papos, só também aí tomar o cuidado. As pessoas cada vez estão perdendo a atenção mais rapidamente. Certamente. Se a convenção for muito monótona,
muito numérica, convenção principalmente, porque a gente tem reunião de governança o tempo todo. Claro. Precisa ir lá dizer na convenção que o vendedor número 12 bateu. Eu não sei até que ponto isso reforça o compromisso, mas eu acho que tem esses 3 componentes que são super importantes para uma convenção não ser oba-oba. Realmente, Então, convenção oba-oba. Conteúdo Com conteúdo, compromisso e uma coisa mais lúdica. Mais lúdica. E o mais lúdico. lúdica. E o Ok, lúdico. então com esse tripé você consegue fazer uma convenção muito Eu legal. acho que ela fica atrativa. E você Ok. tira daquilo, ou você tem lembranças, você tem ensinamentos e você tem o alinhamento. Porque a convenção também tem que dar alinhamento. Óbvio. Ela tem que ser óbvia, direta e objetivo. O que estamos procurando, em que estágio estamos, o que nos falta, o que já temos. Acho que esses reforços. Aliás, se as pessoas forem buscar a origem da palavra convenção, elas vão entender. Eu não vou ficar aqui dando regrinha, não, mas vá buscar até para ser uma. O que quer dizer convenção? A etimologia da palavra convenção. Você vai se surpreender quanta coisa ruim é feito e quanta coisa boa pode ser feito nisso daí. Você lembra da segunda pergunta? Quem é esse vendedor? Né? Quem é esse cara de alta performance? Uma foto, né? Que você desenhasse esse cara. Eu entendo assim, ó. Ele é um cara que sabe, que tem uma cabeça, um comportamento de solução de problema. Ele tem que entender que a vida dele é resolver problemas do cliente, do setor. Ele tem que ter uma cabeça de solucionador que problema não é problema. Problema é oportunidade para ele fazer negócio. Ele tem que ter desejo e vontade de se conectar. Acho que assim, também não tem como ter gente que tem pouco interesse por pessoas, porque negócios são feitos por pessoas. Negócios não são feitos por companhias. O negócio é entre pessoas. Então ele tem que ter desejo de conexão. Eu entendo que ele tem que ter uma capacidade de interpretação de dados e usar dados para, de novo, já conectar com a solução do problema, né? E principalmente, eu acho que eu talvez até use a primeira, a humildade de entender que ele precisa aprender o tempo todo, que ele precisa leitura de cenário, entender o que está passando com aquele cliente, com aquele segmento, qual é a leitura que está passando naquele momento. Porque senão ele vira um entuchador, ele é um empurrador de venda. Mas muitos que estão nos vendo agora vai falar assim, um cara desse aí ganha uma fortuna. É fato? É fato. Eu acho que ganha bem. Um cara que tem essas características, bem equilibrado. E, de novo, Cláudio, nós vamos ser mais habilidosos em algumas coisas e vamos ser menos habilidosos em outras. E aí, nós, como bons vendedores, temos que saber nos completar. Né? Que o cara que é mais financeiro e tem um pouquinho mais de dificuldade de conexão, cola em alguém lá do trade que vai te ajudar na conexão, cola em alguém do marketing que te abre uma porta. Não, ótimo de conexão, pouquinho mais de dificuldade na parte mais lógica. Cola no ADM de vendas lá, que o cara lá, às vezes é um analista, vai te ensinar a fazer um negócio maravilhoso, que eu falo de novo, se todos soubessem o poder da humildade, tomariam de balde e não de copo. Mas vocês têm, não sei a sorte, se pode ser essa palavra, porque eu não acredito muito nisso, mas vocês têm um grande líder que tem essa característica da humildade. Sim, Antônio Andrés também. Mas tem essa característica forte. Enquanto tem que eu uma vejo coisa que também familiar. Alguns prepotentes na alta direção, que é muito difícil. E aí, Cláudio, tem uma coisa... Cara, você não está aqui por acaso, não. Eu posso convidar um monte de gente para estar aqui. Aliás, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero breve, e aqui me deu, já anotei até, que é não vou falar o nome dele, porque senão vão ligar para ele e tal, mas é o diretor da Cepera, da área comercial, que também eu acho um cara genial. Mas eu quis convidar alguém que sabe sobre o trabalho de vendas de verdade, da essência dele, e que não fica naquele oba-oba ou naquela postura arrogante, sabe, dizendo assim, não, para vender você tem que fazer isso, que não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, não é isso que eu acredito. Como é que eu poderia ter alguém aqui que ia ficar com uma empáfia absurda? E não é fácil escolher um entrevistado. Eu imagino. Você não tem ideia. Porque diretores comerciais eu conheço um monte. Mas quem? Porque vai render? Não é isto. Porque muitos vão falar aquilo que eu não acredito. Como é que eu posso fazer uma entrevista num programa onde que aquilo lá é longe dos meus valores? Sabe aquele negócio que eu escutei uma vez? Eu falei, não, esse aqui já não vai precisar nem
eu gastar tempo fazendo isso. Vendedor bom é vendedor com dívida. Eu falei, não, vendedor com dívida é um vendedor com problema. Esse cara, energia, ele dissipa energia, né? E esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente, como companhia, tem que cuidar muito do vendedor. Não dissipe a energia desse cara. Não. Ele precisa estar com a cabeça muito atenta a todo o cenário, para que use essas. E fala assim: não vejo isso como receita, mas assim, se ele conseguir manejar bem conexões, souber usar os dados que ele tem e tal. Dados. Que dados? Ah, os dados do Dados. negócio Não, dele. vendedor bom não precisa de nada disso. Está lá na rua fazendo. Você não já escutou isso? Total, total. E ele ganha no papo. Ele ganha na conversa. Então, assim, Você acredita nisso? jamais. Até porque a gente prova isso e cada vez isso vai mudando mais. Inclusive, isso muda ciclos dentro da empresa. Às vezes você tem gente que vai deixando a empresa porque não consegue a conectar e adaptar com isso. E quando você fala desse tema do exemplo, você diz assim, mas é para você um pouco fácil, porque conhecendo Manolo, você fala do Antônio Andrés, fala da estrutura da companhia, é fácil, realmente. E aí eu acho que eu sou um apaixonado por empresa familiar, né? Tanto que trabalho a minha vida inteira praticamente em empresas familiares. Você trabalhou na Tintas Renner, Renner, Docile. Docile. Trabalhei no Senac há alguns anos, que aí não é empresa familiar, mas foi minha escola, Sim. né? Senac onde eu aprendi Aliás, a característica dela é uma escola. É uma escola, ela é uma escola. É né? uma escola. Então, trabalhei em meio de comunicação também, mas trabalhei Meio de muito comunicação. rádio. Não, Trabalhei em mentira. rádio. Trabalhei em rádio. Essa eu não sabia. Você sabe que eu também. Ah? Essa também. Não sabia? Sim. Tinha programa que falava as melhores músicas do mundo pra você. Eu, você, juntos, da meia-noite às 5, só romântica. Você liga agora e peça você também a sua música. E a música que tocava, não tocava, era Please Don't Go, do KC and Sunshine Band. Cara, você foi da onde? Eu fui locutor esportivo. Você tá brincando? Fui lá no Rio Grande do Sul. É porque eu sou de uma cidade chamada Lajeado. Sim, conheço bem. Pertinho de Porto Alegre. Conheço bem. E lá... eu trabalhei muitos anos na RBS. Claro, Grupo RBS. Então, eu fui locutor esportivo. Não sabia. Fui locutor esportivo, cara. Começou como bico, depois gerenciei rede de rádio. Não, só o meu foi bico, só. Então, foi maravilhoso. Aí depois voltei para a indústria, enfim, não teve como conciliar. Mas quando você fala empresa... Aí, a rádio dá uma... Eu tenho saudade do meu, assim, querido amigo, fraterno amigo, que infelizmente nos deixou, que é o Bob Floriano. Maravilhoso. Que era, assim... Eu era muita palestra do Bob. Sim, mas era... Da KLA e tal. Isso, amigo de... Mas de décadas e décadas. A voz das Casas Bahia. A voz da Casas Bahia. É um querido, eu fico emocionadíssimo de falar dele. Foi cedo, né? Foi demais, jovem, né? Foi agora. Agora, faz... Não. Menos, né? Não faz um ano. Não faz um ano. Foi tão recente, Foi. Eu me lembro que eu cheguei onde estavam saudando a ida desse nosso amigo, né? Que ele estava lá. Eu não consegui entrar, eu fui embora. Fui embora chorando. Eu não quero nem falar, cara, que me deixa extremamente emocionado, porque eu tive uma vida com esse cara. Uma vida. Eu falei para ele, cara, você precisa fazer palestra, você precisa mostrar isso para os outros. E o livro dele, eu tô lá no livro dele, chama Quem Fala Bem Vende Mais. Eu tenho esse livro. Mas vamos para outra aqui, porque então, e aí, é uma perda assim, irreparável. Que é um cara, um ícone. E aí a comunicação, na verdade eu estava falando sobre a empresa familiar, né, Cláudio? Então, minha vida toda eu sou um apaixonado por empresa familiar. E aí vem um pouco daquilo que você disse. Bom, mas olhar para esse lado da humildade, de aprender, de ter coragem de inovar e mudar, isso tem um lado muito forte de humildade. Porque quando você acha que sua marca já é tudo isso, que você é um profissional tudo isso, você já perdeu a primeira escadinha, que é a humildade. Porque aí você vai estudar menos, você vai gastar seu tempo provavelmente muito mais mostrando que você sabe do que tentando descobrir o novo, né? Sim. E de fato, o que eu gosto demais da empresa familiar é a cultura. E a gente recebe muita gente lá que vem de grandes multinacionais. Graças a Deus a gente tem conseguido... Que é o acolhimento que deve ter, né? Que a gente contrata, porque a gente precisa ter o raiz, o cara que se formou lá dentro. Meu diretor comercial, um dos meus diretores comerciais do Brasil, tem 18 anos. Começou como coordenador de vendas, que é o Carlos Fernando Pereira. Começou como coordenador de vendas. Você está com quantos anos lá? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Dentro da Fini? Dentro da Fini. 7 anos dentro Incrível. da Fini. Né? Trabalhei quase 14 anos numa outra companhia chamada Docile, que também é do segmento. Sei qual que é. Né? E aí você tem essa mistura. E quando a gente recebe, às vezes, um profissional que já vem com uma mentalidade um pouco mais de empresa, onde não tem dono,
eu sempre aconselho, gente, quando tiver dúvida sobre humildade, postura, olha para o dono, olha para o Manolo, dá uma olhadinha para o Manolo que você já vai se inspirar. Sim, e também olhe para o dono, porque muitas vezes você não vai querer. Até isso, e vale em qualquer lugar. Princípios, valores e etc. Total, e você vai dizer assim, aqui não fico mais, ou aqui nem entro. Né? Então, acho que a empresa familiar, ela me estimula muito nesse sentido. Ela te dá mais liberdade de criar, porque você vai construir junto, então você tem que ser um pouco hands-on, você vai ter que ter uma resiliência para construir, nem tudo vai estar pronto, não dá para você chegar nessa empresa e dizer assim, na outra empresa que eu estava... Não, para. Aliás, é por isso que nós estamos lá, para ajudar na transformação que ela precisa. Exato. Mas a humildade de dizer, isso eu faço bem, mas isso aqui eu preciso de ajuda. Consultoria. Enfim, opções não faltam para você trabalhar. Mas você não pode esquecer que ali tem princípios. Ali tem uma família proprietária que tem desejos. E que hoje as empresas chamam, a moda hoje é chamar isso de compliance. Sim. Eu acho que a empresa familiar, ela já vem com carimbo de compliance. Ela tem a regra dela. Não tem? Tem, porque não era o Porter, eu acho que era aquela célebre frase, a estratégia é comida no café da manhã, né? Do Drucker, do Peter Drucker. Ela se confirma. Né? Tem que saber jogar o jogo. Empresa familiar é diferente. Sem dúvida. Você lida com o desejo, só que o desejo do dono, ele impulsiona de um jeito, quando ele é bem direcionado. Positivamente ou negativamente. Negativamente, quando ele não é bem direcionado, quando ele se deixa influenciar e sai do seu próprio eu. Eu acho que o dono só tem que tomar cuidado sempre de não sair dos seus valores, né? Que manter aquela linha que o levou, mas sempre pensando em profissionalização, modernização, mas que ninguém é eterno, né? Não, eu tive a oportunidade de ter amigos e também trabalhar com empresas que teve muito disso. Trabalhei em uma multinacional chamada ADP Systems, mas eu tive um líder com esses princípios. E aprendi, eu era um garoto, e aprendi com Marcelo Escorel Costa. Na Johnson & Johnson, eu trabalhei com o Saliba, que infelizmente também faleceu muito jovem, mas era um cara de princípios sólidos. E dizia, olha, isso daí, eu estou falando de 81, que vendas é uma profissão. Estava se construindo, né? Era uma profissão e que tinha que ter ética, princípios e valores. Vender aquilo que não precisava não era vendas, era safadeza. Ele falava deste jeito. E aí, mas olha aí eu fui trabalhar RBS. Trabalhei direto com o seu Jaime. Jaime Sirotsky. Um homem com uma integridade absurda. E vários outros. Eu acho que isso constrói. Não é a venda pela venda, para cumprir o objetivo. Não. Aliás, eu noto uma coisa. Quem usa isto, bate meta sempre. Mesmo quando ela não é 100%, mas bate meta sempre. O outro que às vezes chega a 200, ele não é consistente na sua própria carreira. Numa reunião, eu me lembro que tempo atrás, uma reunião que a gente teve, até foi um mês duro, a fábrica não estava conseguindo entregar os volumes. Alguém entrou na reunião e disse, não preocupa, se a gente ficar um pouco abaixo, a gente arruma a variável e adapta depois. Eu disse assim, desculpa, turma, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Os nossos times, tudo bem, a variável faz parte, ele tem ali uma entrega que ele espera um retorno financeiro, mas não é isso. O time, ele vai ficar muito mais sentido por não ter atingido o objetivo pela sua hombridade do que por uma variável. Eu vou te colocar agora numa saia curta. Quem disse isso continua lá? Não. É inacreditável. Isso se chama lei da atratividade. Não dá. Eu falo assim, elefante não voa. Eu falo isso em eventos. Elefante não voa. E você precisa de um time que voe junto com você. Não adianta fazer isso com o elefante. Não adianta, vai fazer mal para ele. Porque a cultura dele, os hábitos dele, tá no DNA já escrito que não vai mudar. E acho a mesma coisa sobre caráter. Você ensina método, processos, procedimentos, mas você não ensina caráter. Exato. Essa é um chip que ou vem ou não vem.
como contratar vendedores com índole. Eu acho que esse é um grande desafio, não é só meu, teu, mas eu acho que é de todo mundo. Como identificar isso, Como é que né? você consegue? Como identificar isso, né? Então, esse é um tema que a gente tem debatido com o time de RH lá. E o tempo todo também olhando. Mas não dá para dar bucha só pro RH Não, fazer. não. E é isso que eu falo. Você nos escola, você nos ensina. Mas isso é uma obrigação de todo mundo. E a gente tem olhado muito para isso, inclusive com métodos de recrutamento. Muito menos análise técnica e muito mais um olhar de comportamentos. Que hoje a gente chama de soft skill. Exato. Como é que se relaciona com a família? Perfeito. E aí você pergunta pro cara, e aí e os pais moram aonde? Não, os pais moram, vejo aí muito pouco, muito raramente, não tenho contato praticamente. Moram longe? Não, moram aqui perto, mas não temos contato. E aí você começa a perguntar, final de semana e tal, a vida. Eu não. Aí é muito raro. Me conta aí um movimento seu no final de semana, um entretenimento. Só que lá adiante ele disse, muito fácil de integrar, sou uma pessoa muito aberta, muito disponível e tal. Quando você começa a falar, mas conta um pouco da tua vida, você vê que não conecta. Não conecta. E que se conecta é mal colocado, é sem profundidade, não sabe contar uma história. Porque não é era verdade. Diretor, fui fazer entrevista com... Quando eu perguntei coisas similares a isso, ele falou, isso é um problema meu, e eu acho que não tem nada a ver com o meu ímpeto profissional. Difícil, né? Porque a vida, ela se mistura. Aí eu não quis. Não tem. Não, eu também acho assim, não tem esse negócio assim, na vida pessoal eu sou uma coisa, na vida profissional eu sou outra. Gente, nós somos indivíduos, portanto, indivisíveis. Integrais. Indivisíveis. Exatamente isso. Indivisíveis. Então não dá. O que eu tenho é adequação. Claro. Eu posso andar de underwear em casa, mas eu não vou andar de underwear numa visita ou numa palestra. Cueca, eu tô falando, tá? Na palestra, óbvio que não, tem que ser adequações de ambiente. Sociais. Sério. Mas comportamento. Não, é o mesmo. Então, eu acho que tem uma linha sempre muito difícil. E, Cláudio, eu errei muito já. Já errei muito. O famoso erro, meu melhor vendedor virou meu supervisor e foi um fracasso como supervisor. Perdi o melhor vendedor e não tive um supervisor. Por quê? Porque as habilidades... Porque todo mundo fala isto, mas ninguém fala por quê. Porque as habilidades são outras. Enquanto vendedor, ele precisa ser competitivo, às vezes até um tanto quanto individualista para defender o território. E quando ele vai liderar, ele descobre uma coisa que eu sempre falo, turma, beleza, promovido? Então vem cá, senta aqui, minhas condolências. Como assim? Feliz, quase chorando de felicidade. Porque agora você vai convencer um cara, nem tudo que você vai querer convencer ele está querendo. Você vai ter que ter a aderência dele, você vai ter que fazer ele movimentar coisas que ele não gosta muito, que às vezes ele não vai te dar nem muita moral. E porque o líder, ele precisa de respaldo. A gente tem que cuidar muito disso. O Rancharam fala muito nisso no pipeline de liderança, né? Sim, tudo são coisas diferentes, né? Cada estágio, uma demanda diferente, uma escolha diferente. Então, acho que em vendas e no comercial isso também se aplica, porque são papéis diferentes. O papel do cara da ponta é um papel diferente do cara que tem que fazer a turma da ponta jogar o jogo. Sim. Isso me permite aqui uma coisa. Você viu, ele falou Rancharan, ele falou de Peter Drucker, ele falou de, enfim, vários. Alguns podem falar isso aqui, eu não preciso de teoria. Mentira, isso nos dá consolidação, isso nos dá poder de reflexão, me dá melhora nos caminhos que eu vou escolher. Então, não tem como. A teoria funciona na prática, e a prática na teoria. E se a gente deixar isso de lado, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser empírico. E empírico eu vou quebrar a cara. Para que eu preciso ir por tentativa de acerto e erro? Se o que me leva a acertar é o acerto, não é o erro. O erro não é por aqui. Não é por aqui. Mas se eu consigo ler, se eu consigo ter mais informação, eu minimizo substancialmente isto. Isso tem sido um grande desafio, não é só no mundo acadêmico, onde eu dou aula, mas dentro das organizações, onde que as pessoas não querem, não todas, porque aqueles que vão se dedicar, eu tenho visto subir absurdamente, mas vão buscar muito mais ênfase. Eu passei por uma situação que talvez tenha sido um dos maiores conflitos que eu tive quando era executivo de empresa. Foram 2 graves, e eu quero dividir isso com você. Um
que um cara na convenção, eu sempre liberei bebida na convenção. Até porque é uma forma que eu sempre tive de observar. Aí você Meus realmente filhos, detecta. meus filhos trabalham com vendas, estão em convenção. E toda a vida eu falei para eles, lembra que tem um shadow, tem uma sombra sempre olhando o que você está fazendo.